Olá, meus amigos, muita paz. Estamos dando continuidade ao nosso mini curso de Ética Espírita. O certo e o errado nas relações humanas, segundo a doutrina espírita. Hoje estaremos examinando com vocês a questão da influência da matéria nos atos humanos, no comportamento humano. É de conhecimento público de que existem pessoas boas e existem pessoas más. Para a doutrina espírita, uma pessoa boa é a encarnação de um bom espírito. Uma pessoa má é a encarnação de um espírito imperfeito. Mas os espíritos não foram criados bons ou maus. Eles foram criados muito simples, sem bondade nem maldade. Nas suas experiências reencarnatórias, fazendo escolhas, eles foram adquirindo algumas virtudes e algumas imperfeições. Mas a coisa não é assim tão simples como parece num primeiro momento. Primeiro, as pessoas não são necessariamente boas ou más. Quase todos nós possuímos coisas boas e coisas não muito boas assim. Segundo, o espírito, ao reencarnar, ele passa a sofrer importantes influências do mundo corpóreo. Influências que vão se dar no corpo ao qual ele vai se identificar naquela encarnação. Influências que ele recebe do meio, da família, da sociedade, do seu contexto histórico. De tal forma que a nossa personalidade, ou seja, como nós nos mostramos em dada encarnação, ela é a soma de vários fatores. O espírito encarnado, que traz a sua história, as suas facilidades, as suas dificuldades, os seus acertos, os seus erros. O corpo onde ele se insere, os genes que permitiram a construção de um cérebro, com esse ou aquele circuito, e o ambiente aí inserido. Nós espíritas fazemos uma diferenciação que é feita por alguns filósofos entre individualidade e personalidade. A individualidade é o espírito imortal, essa forma de energia pensante. A personalidade é como esse espírito se identificou com dado contexto de vida. Vamos então examinar com vocês os elementos que vão participar na construção da nossa personalidade e que certamente serão responsáveis, em grande parte, pelos nossos atos e pelas nossas escolhas. A gente vai ver que a ideia remonta a Jesus. Nessa passagem de Marcos 14:38, Jesus diz assim: orai e vigiai para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É curioso observar que essa advertência de Jesus quanto à necessidade da oração e da vigilância, ela segue a ideia de que a carne é fraca. O espírito está pronto. Pronto aqui não é no sentido de arrematado, de completo. Porque se o espírito estivesse pronto, arrematado, completo, ele já não mais necessitaria da presença na matéria. E o pensamento não teria sentido. O pronto aqui, devidamente habilitado para lidar com isso. O espírito está pronto porque chegou a um determinado ponto de sua história que ele é capaz de enfrentar esses elementos hostis e vencê-los, valendo-se da dignidade. A carne é fraca, nos insere em todas as dificuldades que o processo reencarnatório impõe ao espírito. Os elementos contra os quais ele vai ter que lidar. Como nós podemos entender essa carne fraca? Allan Kardec já começava a trabalhar a ideia falando dessa influenciação. Logo na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, Kardec vai dizer que o espírito encarnado está sob a influência da matéria. Ou seja, há uma diferença fundamental entre o espírito desencarnado, cuja influência do corpo não existe, e cuja influência do meio tem um papel muito menor do espírito domiciliado no mundo físico, onde essa influência será muito mais profunda, muito mais íntima. Didaticamente,
nós podemos colocar que essa influência é de duas naturezas. Uma influência biológica, o corpo ao qual o espírito está identificado, principalmente o cérebro, os circuitos cerebrais responsáveis pela inteligência e pela moralidade. E uma segunda natureza, uma influência ambiental, dos recursos que nos cercam, do contexto reencarnatório. Examinando inicialmente as influências de natureza biológica, nos deparamos com um exemplo extremo, mas que mostra a importância do fato. Esse é Charles Whitman, um belo rapaz que tinha 24 anos, estudante de arquitetura da Universidade de Austin, no Texas, casado, um jovem com uma vida relativamente normal, até que em certa manhã, precisamente no dia 1º de agosto de 1966, ele acorda profundamente transtornado. Na verdade, o Whitman já não vinha bem. Queixava-se de umas dores de cabeça, uma tendênciazinha depressiva. Fora ao psiquiatra, já estava tomando alguns medicamentos. Mas naquela manhã do dia 1º de agosto, a coisa extrapolou o razoável. Ele levanta-se, vai à residência de sua mãe, mata a mãezinha com uma facada no tórax, volta à sua casa, assassina a esposa com várias facadas no abdômen, e munido de armas de alto poder de alcance, vai para o edifício mais alto, em Austin, no Texas, e põe-se a atirar nas pessoas que lá passavam. Mais de uma dúzia de pessoas são mortas e quase o dobro de pessoas gravemente feridas. A polícia chega, a troca de tiros e Charles é morto. O seu corpo é levado para uma necrópsia e durante o estudo anatomopatológico encontra-se um tumor na região do córtex pré-frontal. O pré-frontal é a área mais nobre do nosso cérebro, sede da consciência, do juízo, dos valores morais. Uma equipe constituída de psiquiatra, neurologista e neuropatologistas concluiu que, muito provavelmente, essa lesão no pré-frontal fora responsável pelo quadro de loucura súbita, cujas consequências foram tão dramáticas. Notem que Allan Kardec já havia mostrado a identificação e a dependência do espírito junto ao corpo ao qual ele se identifica. Olhem esses dois pensamentos do Livro dos Espíritos. O exercício das faculdades depende dos órgãos, que eles servem de instrumento. Porque enquanto encarnado, o espírito pensa, age e sente através desse órgão. Olhem só o que vai dizer na 220. Podem não manifestar-se certas faculdades durante determinada existência física. Se um espírito, por exemplo, é detentor de altos valores no campo da música, mas naquela encarnação ele não recebe genes dos pais que vão construir um cérebro musical, essa sua habilidade musical pode não se manifestar naquela encarnação, porque o cérebro não vai permitir. E não é difícil para nós entendermos isso. Vamos convidar o mais brilhante violinista da Europa para uma apresentação no Cine Teatro Central de Juiz de Fora. Mas vamos lhe dar um violino desafinado. Qual será o resultado da sua apresentação? Vamos convidar o mais primoroso pianista da Terra para uma apresentação no Parque Alfield, mas vamos lhe dar um piano faltando 6 teclas. O que conseguirá apresentar esse pianista notável? Vamos pedir a Carlos Drummond de Andrade que escreva um texto em homenagem ao Dia das Mães, mas sem se utilizar da letra A. O que conseguirá fazer Carlos Drummond de Andrade? Assim é o espírito encarnado. Depende dos circuitos cerebrais para que possa se manifestar. Muitas pessoas costumam dizer que o nosso cérebro é um órgão extraordinário, com seus 85 bilhões de neurônios, trilhões de sinapses. Eu não acho. Para nós espíritos, o cérebro é um grande abacaxi.
limita as nossas percepções, restringe o exercício da nossa vontade. Querem um exemplo? Memória. Nós somos seres de existências milenares. E o que é que nós nos lembramos dessas existências? Nada. Minha gente, nós somos seres desmemoriados. Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu já fiz? Com quem convivi? Nós não sabemos responder isso. Por quê? Porque o cérebro que nós estamos usando é novo. Não tem registros dessas vivências anteriores. Querem mais um exemplo? A visão. Nós estamos mergulhados num oceano de ondas eletromagnéticas. Aqui estão, junto de nós, raio-x, infravermelho, ultravioleta, raios gama, ondas curtas. Mas nós só conseguimos registrar aquelas ondas do espectro da luz visível, que vai de 400 a 700 nanômetros. Um radinho de pilha é capaz de registrar ondas que nós não registramos. Quando uma abelha olha para uma flor, na região do néctar da flor, ele vê um verde fosforescente, que dizem que é belíssimo. Nós olhamos e não enxergamos isso, porque a abelha tem um cérebro estruturado para ver na faixa do infravioleta. Nós não conseguimos. Mas será que, como espíritos, nós não conseguimos registrar todas essas ondas? Claro. E muitas outras ondas não físicas. Mas enquanto encarnados, não, porque o nosso cérebro foi estruturado para só captar esse tipo de onda. Mais um exemplo? Os sons. Nós estamos mergulhados num universo de sons diferentes, mas nós só conseguimos registrar aqueles que vão de 20 a 20 mil hertz. Baleias e elefantes escutam melhor do que nós. Eles ouvem na faixa do infrassom. Cãezinhos ouvem muito melhor do que nós. Registram acima de 20 mil hertz. Mas e como espíritos? Nós não conseguimos registrar essas ondas sonoras? Claro, e muitas outras. Mas enquanto encarnados, não. Porque o nosso cérebro foi estruturado pela evolução para só registrar esse tipo de onda. E para complicar, a gente ainda fica velho. Aí começa aquela história, vai pegar um copo, derruba a xícara, vai abaixar para pegar uma coisa no chão, tem um jeito na coluna, troca nome de neto, esquece nome de filho. Meu pai, com seus 80 anos, cansado de ter que abaixar para pegar o sabonete na hora do banho, que escorrega da mão, entrou certa feita no chuveiro, ligou o chuveiro, pegou o sabonete, olhou para ele e disse: já que você vai cair mesmo, cai de uma vez. Esse cérebro, que é um abacaxi, é necessário para o desenvolvimento de nossas faculdades e temos, em cada encarnação, que nos submeter a ele. Mas se nós sofremos influências do corpo, estamos expostos a uma segunda natureza de influências do meio, da família, da escola, da sociedade como um todo. Olha a importância dessa questão do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? A resposta é afirmativa. Sim. Sim, disseram os espíritos. Eles estão afirmando que muitos vícios e muitos crimes humanos decorrem do meio onde o indivíduo está inserido. E prosseguindo na resposta, eles vão dizer: aí está uma prova, ou seja, uma experiência que esse espírito escolheu quando em liberdade, levado pelo desejo de se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Ortega y Gasset, um pensador espanhol do século passado, dizia assim: eu sou eu e as circunstâncias. Porque nós somos verdadeiros camaleões comportamentais. Nós mudamos a nossa reação, o nosso jeito de agir, conforme o meio, conforme as pessoas que nos cercam. Essa influência se dá desde muito cedo, quando ainda no ventre materno. Hoje há psicólogos que estudam o psiquismo fetal. E se sabe que muita coisa que se passa nesse período de 9 meses tem repercussões
na vida do indivíduo. Condições como dores de cabeça na infância, dificuldades de aprendizado, enurese noturna, que é a criança que faz xixi na cama, tem muitas vezes correlações com traumas psíquicos vividos nesse momento. O professor Adrian Ryan, da Universidade da Pensilvânia, um dos maiores especialistas de criminalidade do mundo, diz que através dos estudos tem se verificado. Por exemplo, mães que fumam na gravidez, seus filhos são 4 vezes mais propensos à criminalidade. Mulheres que ingerem álcool durante a gravidez aumentam em 3 vezes o risco do filho assumir, quando adulto, um comportamento antissocial. Má nutrição materna dobra a taxa de comportamento desviante na vida adulta. Então, muito precocemente, nós começamos a sofrer as influências do contexto. Na criança com seus pais, há muitos estudos mostrando uma íntima correlação em conduta na vida adulta, com uma maneira como a criança foi acolhida e tratada pelos seus genitores e pelos seus cuidadores. O professor Adrian Ryan vai dizer no livro Anatomia da Violência: maus tratos na infância estão fortemente correlacionados com comportamento criminoso na vida adulta. Mais para frente, na adolescência ou mesmo na idade adulto-jovem, o nosso contexto social será um elemento fundamental na construção da nossa personalidade. Indivíduos que vivem em bolsões de pobreza, expostos a uma miséria, à dor, ao sofrimento, vão desenvolver determinados recursos ou traços de personalidade, que aqueles que, por sua vez, vivem em cidades abastadas, em regiões de conforto, em que outros traços de personalidade, naturalmente, vão ser trabalhados. Um estudo mostrou, se 4 dias antes de um teste, uma criança vê um homicídio no bairro em que mora, isso reduz a sua pontuação num teste de leitura em 10 pontos. Ou seja, se você vive em um bairro onde prevalece a criminalidade, o desamor, a injustiça e a violência, o estresse decorrente disso inibe a sua função cognitiva. Você vai mal na escola ou tende a ir pior do que os seus coleguinhas que habitam um ambiente melhor. A gente projeta isso no tempo, anos a fio, e vamos entender lá para adiante o resultado de uma vida num contexto de sofrimento moral e material. Essa é a professora Marta Farah, da Universidade da Pensilvânia. Marta fez um estudo revolucionário. A professora Marta, ela teve uma filhinha. E como trabalhava muito, precisava de cuidadoras para ajudar a olhar a sua filha. Muitas dessas jovens que cuidavam da sua filha tinham filhos pequenos. E algumas levavam os seus filhos, eventualmente, para casa, até mesmo para brincar com a sua filha. E ela notou algo notável. Até os 2 anos de idade, o comportamento da sua filha e dos filhos da sua empregada eram equivalentes. Funções como a função de linguagem, a função executiva, a memória, eram equivalentes. Mas à medida que se estabelecia o processo de socialização, quando as crianças iam para escolas, e obviamente escolas de nível diferente, a distância cognitiva da sua filha para com os filhos da sua empregada aumentava de forma exponencial. E ela resolveu estudar isso, primeiro em animais e depois em adolescentes, comparando adolescentes de escolas públicas, naturalmente de bolsões de pobreza, com aqueles estudantes de um nível econômico melhor. Tanto os estudos feitos com animais, como os estudos efetuados com adolescentes mostraram que animais expostos a um ambiente pobre, de desamor e de sofrimento, e adolescentes expostos ao sofrimento decorrente da pobreza e do desamor, levam a um hipodesenvolvimento do hipocampo. O hipocampo é uma região do cérebro responsável pela memória e pelo aprendizado.
Mas de tanto e tudo isso, naturalmente, nós nos perguntando, chegando ao momento final. Se nós somos assim tão influenciados pela matéria, pode-se falar de um determinismo biológico? Nós somos joguetes de forças biológicas que construíram o nosso corpo? Podemos falar de um determinismo ambiental? Nós somos joguetes de forças decorrentes da nossa criação, da educação, dos professores, do contexto de vida? E como fica o livre-arbítrio? E aí o posicionamento espírita é decisivo. Notem o pensamento de Allan Kardec. Não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Isso está no Livro dos Espíritos, no item 845. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer: o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Aquele que queira corrigir-se, sempre o pode. Não existem determinismo biológico nem ambiental. Eles funcionam, sim, como fatores de influenciação, como condicionamentos, como fatores precipitantes, jamais como fatores causais. Do ponto de vista da genética, o espírito é senhor do seu corpo. Ele pode subtrair-se àquela influência e, por decisão própria, tomar atitudes melhores. No que se refere às influências do ambiente, igualmente, o espírito é sempre senhor de si próprio e pode, mesmo contra essas influências, construir uma personalidade melhor. É como a história de duas professoras que conversavam a respeito de um garotinho problema. Era o Joãozinho. E uma delas disse assim: coitado do Joãozinho, vem de uma família destroçada. E a outra: é verdade, Joãozinho destroça qualquer família. O espírito, ao se reencarnar, herda tendências. Essas tendências vêm do corpo que recebe e das influências do meio, mas ele não herda qualidades. As qualidades são, em última instância, as do próprio espírito encarnado. Até a próxima.